Olá, caros alunos, vamos dar continuidade a mais um encontro com a filosofia. Então, no primeiro momento, a gente vimos, né, um pouco sobre como surgiu, né, a retomada da filosofia, como ela é importante, né, no desenvolvimento do conhecimento e pensamento da humanidade. A partir daí, a filosofia começou a se desenvolver ao longo do processo, né, desde da filosofia antiga até hoje, nos dias atuais, que é uma filosofia contemporânea. A gente percebe que teve bastante, né, evolução, então a filosofia começou a processar de acordo com o tempo, que aí a partir daí começamos a perceber a importância dessa área de conhecimento. A partir desse momento a gente vai dar ainda continuidade, né, a essa introdução filosófica, né? A filosofia não possui nenhum conceito único. Por quê? Em momentos diversos da história da filosofia, muitos pensadores tentaram responder à pergunta: o que é a filosofia? Então, nós sabemos que a filosofia surgiu de origem grega, né? Que a palavra significa philos, amor ou amizade, e sofia, sabedoria. A partir daí, as duas palavras juntas, né? Leva, né, o significado de amor à sabedoria ou a amizade pelo saber. A dificuldade de uma resposta única surge da constatação de que a atividade não manteve a mesma característica no decorrer dos séculos, gente. Por isso, como acabei de falar para vocês, já que a sociedade ao tempo evoluiu, então temos que realmente evoluir junto com a sociedade. É por isso que a filosofia, né, não tem realmente, não possui um conceito único. De acordo com os tempos remotos lá da filosofia antiga, para hoje, uma filosofia contemporânea, percebemos que tem inúmeros conceitos, porque de acordo com cada filósofo do seu tempo, ele começou a se basear naquela sociedade que estava se desenvolvendo. A partir dessa forma diferenciada de pensar e agir, que nos conduz a questionar racionalmente e a nós mesmos o que se constrói com o resultado de ações humanas. Como acabei de falar para vocês, de acordo com a evolução da sociedade ao tempo, temos um conceito, né, de como lidar, né? E a partir daí, esse conceito da filosofia também realmente vai evoluindo ao longo do tempo. Trata-se também de ultrapassar a opinião e construir uma resposta, ou seja, há uma questão da dificuldade desse problema ao longo do processo. O saber é aquilo que é aceito por muitos ou simplesmente assumido, né? Mas que é falso ou que se mostrará incompleto ou superficial. Então, a filosofia é isso. Ela é uma maneira, né, que nós temos de dar uma resposta, ou seja, à nossa própria realidade. Então, ela busca, antes de afirmar qualquer coisa, antes de indagar, ela busca investigar, gente. Por isso que temos duas etapas do pensamento filosófico, que é a atitude crítica e as atividades reflexivas. Com isso, quando, como surgiu a filosofia, gente? São coisas que a gente relembra, né? Vai ter de buscar isso no tempo, que é importante, né? Essa atividade filosófica surge nas colônias gregas, né? Como você sabe, surge no berço da civilização grega, entre o século VII ao século V a.C. A partir daí, o raciocínio é uma questão de expresso, né, do pensamento, se caracterizou posteriormente com os filósofos que surgiam em oposição ao pensamento baseado aos mitos reunidos por Homero, Hesíodo, né? Êxodo, e os pensadores como Xenofanes, Heráclitos, Empédocles e outros que deixaram de aceitar as explicações baseadas em deuses e heróis. A partir daí eles começaram a investigar o quê? A natureza. Por isso que eles são chamados os pré-socráticos, ou os filósofos naturalistas, ou os filósofos físicos. Por quê? O conceito de grego de physis se baseia no princípio que explicaria tudo da realidade, ou seja, toda a questão em base da evolução do universo e da própria existência do homem era baseada agora pela investigação da natureza, que a partir daí esses pré-socráticos, né, eles iam estudar, né, através desses elementos que contém na própria natureza. E a aceitação passiva de verdades que não comprováveis foi, assim, abandonada
iniciou-se uma busca por resposta com base das novas racionalizações, que foi isso que os pré-socráticos fizeram, né? Começaram a diminuir, né, a questão dos mitos e dos heróis e começou a realmente utilizar a filosofia como uma filosofia de investigar, ou seja, baseada na natureza e utilizando o próprio, né, a natureza como realmente desvendar que são os elementos, né, naturais que existem na própria natureza e desvendar também a origem da existência humana. Então, foi tudo isso que os pré-socráticos, né, fizeram. Eles fizeram essa descoberta, né, eliminando pouco a pouco os mitos e dando, né, sentido à filosofia da investigação pela natureza. A partir daí, o que a filosofia estuda? É possível questionar tudo o que se apresenta como verdade, como algo já estabelecido. Se a atividade filosófica pode abandonar qualquer assunto, abordar, aliás, qualquer assunto, gente, né? Muitos dos temas como os quais os filósofos ocupassem, né, começaram a se ocupar ao longo do processo que estava relacionado a situações ou assuntos que provocavam dúvida ou despertar curiosidade ao longo do tempo, cada época teve um ou outro tema que esteve, né, em debate, ou seja, em discussão, e muitos deles receberam o tratamento filosófico. Um dos questionamentos que tem ocupado os filósofos desde a antiguidade, gente, está relacionado à própria moral, ou seja, os valores, que é a ética, né? Somos obrigados a ajudar as outras pessoas. Nossos valores morais são reflexos da nossa própria sociedade que vivemos. O agir genuinamente moral é não egoísta e possível. Então, tudo isso são questões, são temas específicos ao longo do processo que a filosofia trata. A natureza, a sociedade, o ser humano, né? A ética, a arte. Então, os próprios valores morais, que aí eu, como citei para vocês, né? Tudo isso são atividades filosóficas que são como temas de abordagem, né? Que assuntos que a filosofia trata e busca realmente questionar, discutir, dialogar ao longo do processo para conseguir entender, né, esse percurso do pensamento filosófico. Então, a linha do tempo da filosofia, né, e os seus principais filósofos ao longo do tempo. Então, vimos desde o início, né, como falei para vocês, a filosofia também ela é dividida em períodos, que é importante, né? Então, a partir daí, temos a Idade Antiga, aonde, né, temos aí a razão, na Idade Antiga, que foi o surgimento do Messias Jesus Cristo, né? Os filósofos aí também que se destacaram, que evoluiu o conhecimento filosófico, os pré-socráticos foram os primeiros filósofos naturalistas, né? E também conhecido como os filósofos também físicos, né? Que utilizavam a própria natureza e os elementos da natureza para identificar a evolução humana e também a questão do universo. Depois disso também surgiu, dando ainda continuidade a essa filosofia, mas mudando, né, de natureza para a investigação do próprio homem, foi a questão do período socrático, né, o Sócrates, né, aí seu discípulo Platão e o discípulo de Platão, Aristóteles, né, dando assim um novo direcionamento, né, à filosofia. Após o final da Idade Antiga, que foi 476 depois de Cristo, com a queda do Império Romano, né, ocidental, surgiu a Idade Média, que também é o período medieval, onde aí foi substituída a razão para a fé. A partir daí, a fé prevalecia nessa Idade Média e aonde a filosofia era uma filosofia voltada para o cristianismo. Em destaque temos o Santo Agostinho, com a corrente patrística, né, que ele adotou aí algumas orientações do filósofo Platão para identificar essa filosofia cristã. Também tivemos São Tomás de Aquino e Abelardo, né, e também posso citar aí também a corrente escolástica, né? Essa corrente escolástica foi desenvolvida, né, nesse período também, e Tomás de Aquino foi um dos realmente mentores, juntamente com Carlos Magno, que era o principal idealizador da corrente escolástica, né? E Abelardo também, e a partir daí esses filósofos como São Tomás de Aquino, Abelardo e Carlos Magno, eles também utilizaram muitos manuscritos de Aristóteles, com isso dando direcionamento a essa filosofia cristã. Saindo
daí, a Idade Média terminou em 1453 d.C., com a queda de Constantinopla e fim do Império Romano, né? Surgindo novamente, voltando, aliás, à razão, gente. Com o porquê na Idade Moderna, surgindo assim a ciência mais a fé. Então, a partir daí, a religião começou a aceitar a ciência, surgindo várias tecnologias a favor do desenvolvimento da humanidade. Então, a razão voltou a prevalecer nesse período da Idade Moderna. E temos em destaque aí, né, Galileu, Copérnico, né, Kant e René Descartes e outros que a gente pode citar, Leibniz, Hume, Rousseau, né, Maquiavel, todos esses filósofos fez parte da Idade Moderna, né? A partir daí eles desenvolveram uma linha de pensamento voltado para a ciência, aonde a filosofia estava realmente intrínseca em todo o desenvolvimento da pesquisa, buscando assim certas respostas ao longo do processo e evoluindo, né, cada vez mais a sociedade. Por isso que a Idade Moderna teve um grande realmente patamar por conta dessa evolução de pensamento, né? E esses filósofos fez parte e faz parte até hoje, né, com seus manuscritos, com seus fascículos, né, suas obras, né, e destacando assim essa evolução na Idade Moderna. Saindo da Idade Moderna, né, temos aí 1789, que deu início, né, ao fim da Idade Moderna para o início da Idade Contemporânea, depois de Cristo, que foi a Revolução Francesa, por conta, né, do Iluminismo, lá na Idade Moderna, né, dando assim início a essa Revolução Francesa que mudou o panorama, o contexto histórico da humanidade, né, derrubando assim a questão política, né, que a Revolução Francesa foi uma revolução política de ideias, de idealismo, né, partindo desses grandes filósofos modernos que eu acabei de citar para você na Idade Moderna, e aí começou o desenvolvimento, né, partindo para a evolução intelectual do homem, e a Idade Contemporânea que nós estamos até hoje, vivemos nessa evolução. Podemos destacar que na Idade Contemporânea, que a gente vai ver um pouco, né, que vai ser o existencialismo, que é a existência, né, sai a razão e entra a existência. A partir daí, os filósofos contemporâneos estão debatendo, dialogando, tentando ver passo a passo essa evolução da nossa sociedade atual, como é a questão da existência. Podemos destacar grandes filósofos, né? Como quem não já ouviu falar de Nietzsche, né? O grande filósofo contemporâneo, né? Karl Marx também está aí, também é citado nessa evolução, né? A Freud, por questão da psicologia de Freud, né? E também temos também Martin Heidegger, né, o Martin Heidegger, né, que está bem destaca nessa questão bem aí, e Jean Paul Sartre, o jornalista e filósofo Jean Paul Sartre, né, e outros, Schopenhauer, Kierkegaard, né, que a gente vai ver também, Edmund Husserl, também Karl Jasper, né? E também o próprio Hegel, que a gente vai ver também nessa idade contemporânea, fechando assim a linha do tempo da filosofia e buscando cada vez mais entendimento. Então, como eu falei para vocês, toda a filosofia teve realmente seus conceitos de acordo com a sociedade no seu tempo. Desde a filosofia antiga até hoje a nossa filosofia, que é uma filosofia contemporânea. Que a gente buscar essas informações, percebemos que tem inúmeros conceitos, porque é baseado em cada sociedade que passou realmente está vivendo. E a partir daí a filosofia foi o quê? Evoluindo. Por isso que eu sempre digo, a filosofia ela nunca vai se caracterizar como uma ciência, mas sim como uma maneira, né, de a gente compreender a nossa própria realidade. Então, fique com Deus, fique com essa grande palavra livre. Obrigado, até a próxima.